Jota, campeão. E aí, tudo em Aqui no, paz? Ce- aqui no Ceará tá fazendo muito calor o tempo Tá hoje calor? inteiro. Ei, rapaz, Aí eu fazer um trouxe moleque aqui desse pro lado de cá também? para causar, para causar. Eu sei que aí já tem também. Tem sim. E Tem aí é sim. só para causar um pouco hoje o pessoal lá do YouTube. Gosto de. Fala, bom dia, pessoal do YouTube, time, tudo em paz aí. Espero que todos estejam muito bem. E vamos dar início aqui no nosso bate-papo, né? O tempo é bem curtinho aqui para a quantidade de coisas que a gente tem para discutir. Hoje nós vamos discutir um pouco em cima daqueles capítulos aqui, né? Do livro Segredo, da Rhonda Byrne. Esses capítulos de o dinheiro, né? O segredo para o dinheiro e o segredo para os relacionamentos. Eu tenho algumas telas aqui para compartilhar. Aí, dona Yara, isso aí. Eu tenho alguns capítulos, alguns slides que eu preparei para compartilhar com vocês. Eu penso que vai ser. Olha, já tá comigo aqui? Tá, né? Beleza. Então vamos nessa. Vamos fazer história. Seguinte, todo mundo vendo? Dá um ok para chat, tudo certo? Deixa eu ver aqui. Quem que eu vou ver aqui? É você, para chat? Beleza, bora lá. A Então, tela azul. tela azul, essa mesmo. Deixa eu esconder aqui esse flutuante aqui. Pronto. Pessoal, primeira parte que a gente vai ver no nosso reprograma, eu gosto muito desse nome, reprograma, exatamente pela condição que nós vamos tratar aqui hoje, né? O segredo para o dinheiro, o segredo para os relacionamentos. Nós estamos falando de uma transformação, mas por mais que a primeira ilusão que a gente vive dentro dessa visão do segredo é a visão de que a transformação, a reprogramação, ela é aquilo que está acontecendo em volta de mim, e não é. É aquilo que está acontecendo dentro de mim. Durante o nosso bate-papo aqui hoje, é muito importante você lembrar dessa primeira frase, beleza? A reprogramação não é algo que tem que acontecer fora, é algo que vai acontecer dentro de você. Bora lá? Então vamos lá. Vou colocar algumas frases aqui, nós vamos trabalhar em cima delas. Eu espero que você tenha assistido, se não assistiu ou leu os vídeos, o livro, esses dois capítulos, principalmente o segredo para o dinheiro e o segredo para o relacionamento, faça isso. Legal? Porque aqui nós não estamos tratando tudo ali dos capítulos, nós estamos discutindo o capítulo, beleza? Então vale a pena você olhar lá. A prosperidade é um ritmo, a prosperidade é um ritmo. E esse ritmo começa com o verbo certo. E essa questão de eu colocar a palavra ou o verbo aqui, né, ele tem a ver, logo a seguir nas próximas telas, se você está tendo a sensação de que tudo é feito só pela palavra, não é isso, tá bom? Mas nós vamos entender um pouco melhor isso. Então, não importa se então, nós estamos falando de prosperidade, ou felicidade, saúde, riqueza ou relacionamento, não importa qual parte da sua vida. É muito importante lembrar que as regras são as mesmas, né? Todo o processo de, vamos chamar de materialização das coisas, ele é o mesmo para qualquer parte, saúde, riqueza, relacionamento, o que quer que seja, beleza? Bora lá. Outra coisa importante é quando você entende que as palavras elas vão fazer parte de um processo, mas que se você visualizar, para o nosso trabalho aqui hoje, tá? Para o nosso trabalho aqui hoje, você visualizar as palavras como varinhas mágicas. É bem interessante essa frase, diz o seguinte: vamos entender um pouco melhor isso. A primeira coisa importante da gente ver são os sintomas que nós temos na nossa vida. Vamos descobrir agora qual que é a sua programação? Né? A sua programação é uma programação de riqueza ou de pobreza? De saúde ou de doença? Ela é uma programação de um bom relacionamento ou um relacionamento difícil? Qual que é a sua programação? Pô, Jota, eu não sei qual que é a minha programação. Olha para os seus sintomas, para os seus resultados, aquilo que está acontecendo em volta de você, é para isso que você está programado. Né? Não tem uma frasinha no segredo que eu gosto que ele fala assim: ah, mas eu não atraí o acidente de trânsito, eu não atraí essa pessoa em particular, eu não atraí esse emprego ruim. E aí ele fala: eu estou aqui para ficar cara a cara com você e dizer sim, você atraiu. Então,
o que você está vivendo hoje é a sua programação. Então, essa é a primeira fase do nosso trabalho aqui hoje, é você compreender e aceitar que você está vivendo aquilo que você plantou, aquilo que você se sintonizou. E se você está mudando isso, olha, essa parte é muito interessante, presta atenção. Se você está ou não mudando isso, é só você perceber se a sua vida está ou não melhorando. E existem pessoas que elas confundem melhora com mudança para a mesma coisa, né? É mais ou menos assim, eu agora estou melhor, agora eu tenho um telefone celular, antes eu tinha um telefone fixo. Não, você tem um telefone, do mesmo jeito, você está mudando em meio que de 6 por meia dúzia, o mundo está crescendo e parece que nós estamos evoluindo, mas olhe para os seus resultados mais importantes, que rodeiam a sua vida, que permeiam você, tá bom? Então, sempre fique de olho nos sintomas. Palavras não são um desejo. Essa frase, quando eu encontrei, eu achei bem esquisita, mas eu fui entendendo isso aqui, ó. São leis em movimento. Então, não é porque você disse uma palavra que é o que você deseja. Quando você fala tudo está uma droga, é o que você deseja, então palavras não são o que você deseja, mas elas são leis em movimento. Cada vez que você pronuncia, ativa um campo de abundância, um campo energético em volta de você que já existe em torno de você, tá? Então, se você se conecta com tudo está uma droga ou com tudo está incrível, os dois estão certos. Você só está se conectando com algo que você quer ou que você não quer. Não é magia, é matemática universal, é uma questão de conexão, beleza? Vamos lá. Tem um quadrinho na frente. A sua fé é testada, essa parte é legal. Cada hora a sua fé é testada, por isso é que cada hora a tua palavra deve lembrar ao universo quem tu és. O que significa isso? O tempo inteiro nós estamos de manhã, por exemplo, fazendo uma mentalização, uma meditação, uma oração, fale da forma como é a sua crença, mas você está se conectando com coisas boas, imagina, espero que sim, né? Tudo bem, Dani. Fecha o áudio aí, Dani. Então, cada hora você está se conectando com alguma coisa. De manhã, você está se conectando com coisas boas. Mas no decorrer do dia, como foi falado na última, né, na nosso último encontro aqui, a semana passada, você se conecta o restante do seu dia todo com coisas ruins. Por quê? Porque quando vem o teste da fé, o que é o teste da fé? É quando você mentaliza de manhã, poxa, minha conta bancária é incrível, maravilhosa, o carro que eu ando é maravilhoso, a esposa ou o marido que eu tenho é incrível, são pessoas maravilhosas, meus filhos, e você projeta tudo isso. Mas a hora que você encontra a sua esposa e seu marido com camisa de político, com camiseta de político dormindo, né? Tudo descabelado, ou você olha para sua conta e ela está horrível, muito negativa, então tudo isso está testando. O ponto-chave é você não sair da frequência, guarda essa palavra. Não sair, não desgrudar dessa frequência, através do quê? Guarda essa outra palavra, da sua sintonia. Lembra do dial? Dial é aquele, antigamente os rádios tinham o que se chama dial, né? Que é aquele ponteirinho que ele vai indo até encontrar a estação. O dial é onde você sintoniza a frequência, que é a rádio que você quer. Então, a sintonia que você está fazendo, qual é? É numa rádio de prosperidade ou uma rádio de pobreza, entende? Bora lá. Entendendo um pouquinho mais aqui. Eita, cadê o meu aqui? Agora, aqui. Recordar. Olha essas frases para a gente poder para refletir um pouco. A prosperidade não se cria, ela se recorda. Parece estranho isso, né? Claro que eu crio, se eu não tenho dinheiro e eu vou então ter o dinheiro a partir de agora, eu estou criando. Em termos, não é bem isso. Na verdade, tudo já foi criado. Como a gente falou um pouco ali, nas palavras não são desejos, significa que isso já está colocado, ou seja, a prosperidade já está à nossa volta, a abundância já está à nossa volta. Assim como as outras coisas que não são boas, a escassez está à nossa volta. Então, ela não se cria, ela se recorda. O que é recordar? Então, diz que nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Se nós somos herdeiros, tudo já foi dado. Se já foi dado, a gente esqueceu disso. Se a gente se esqueceu, nós não temos. É como o filho pródigo, saiu, foi embora e não voltou por muito tempo, e ele passou necessidade, sendo filho do dono do ouro e da prata. Entende o sentido?
Então, quando você diz eu me recordo, significa que, ah, tá, eu sou herdeiro, ah, tá, eu tenho uma conta próspera, ah, tá, eu tenho. Quando você se recorda, aí você deixa claro quem tu és, filho do dono do ouro e da prata, o herdeiro. Então, tudo isso que nós estamos falando se torna muito mais fácil quando você tem consciência de quem é você, beleza? Vamos lá. O verbo é o som. Olha, aqui é para muitas vezes a gente falar assim, ah, a palavra não concretiza as coisas, né? Então, será que não? Olha só, a palavra em só não concretiza. A próxima tela a gente vai entender melhor isso. Mas olha só, o verbo, ou seja, a palavra, é o som do relembrar. Som é vibração. O dinheiro é energia. E a energia responde à vibração. Então, palavra atrai saúde, riqueza, bom relacionamento, entende? O som proporciona a atração também, não só, beleza? O dinheiro não vem, deixa eu ver meu tempo aqui, o dinheiro não vem de fora, o dinheiro não vem de fora, de uma venda ou de um golpe de sorte. Claro que vem praticamente, né? No sentido de, eu vendi, é claro que eu ganhei o dinheiro, o Praxedes mostrou um leque aqui, da onde veio aquele dinheiro? Então veio de um como, legal? Mas lembra que, guarda isso é importante, o como é problema do universo. Mas a tua tarefa é estar consciente daquilo que você deseja para poder atrair. Ó. Ele é atraído por consciência. Ele corre para quem vibra na certeza e foge de quem fala da falta. Vamos de novo? Ele é atraído por consciência. E tudo que eu estou fazendo aqui o tempo inteiro para você é tentando te dar consciência de quem é você e como você faz as coisas chegar até você e como você repele as coisas que você não quer. Ele corre para quem vibra na certeza. Corre para quem vibra na certeza. Infelizmente, ele corre para quem vibra na certeza de tudo está ruim, está uma droga, eu não consigo. Também corre para você, ou de você. E foge e foge de quem fala em falta. Legal? Vamos lá para uma próxima aqui. Palavras, essa é uma consciência bem legal também para a gente conseguir entender esse contexto todo do que eu estou falando. Ó. Palavras são como cheques rasgados antes de ser depositado. Então, quando você diz eu não posso, não tenho, está difícil, você simplesmente rasgou. Eu não posso ter esse carro que eu quero. Você rasgou o cheque que compraria o carro. Entende o sentido? Eu não posso ter essa saúde. Você rasgou o cheque que você teria acesso àquilo que você deseja. É uma boa consciência e, para isso, lembrar que você precisa estar vigiando o tempo todo. Lembra daquilo que nós falamos naquele primeiro slide? Você precisa passar o seu dia sendo testado e lembrando quem é você e qual o seu propósito. Beleza? Bora lá. Decreto, essa palavra é importante você gravar também. Decreto de manifestação com o universo. Eu posso, não é posso, eu posso, eu recebo, eu tenho abundância, e assim todos os eus. Existe uma palavra que ela é universalmente falada, são três, ali, mas uma das principais é eu sou. Lembrando que no inglês o ser e estar é o verbo to be. Então, eu sou ou eu estou, né? Então, eu estou próspero, eu sou próspero, eu sou. O eu sou também é o nome de Deus. Quando, né, foi perguntado, Senhor, o que eu digo para eles? Quem disse? Diga que eu sou. Né? Então, essa consciência ela é muito importante. E o que é decreto? Decreto é uma lei para ser colocada em prática imediatamente. E é aqui que eu quero te chamar a atenção. Presta atenção. Quando eu decreto que eu posso, que eu recebo e eu tenho abundância, eu decretei, isso acontece agora. Isso é lei. Mas eu não estou vendo nada. Esse é o problema. Quando você não vê nada e você duvida, essa lei se quebra. Então você precisa ter essa persistência, estar nesse momento. Eu sou próspero porque a prosperidade é um estado natural. Essa é a energia que você tem que estar envolto. Eu sou próspero porque a prosperidade é meu estado natural. Quem eu sou? Eu sou filho do dono do ouro e da prata. Eu sou aquele que é eterno.
Eu sou aquele que é parte do eterno, então eu sou eterno. O que morre é meu corpo, o que vai, se vai não sou eu. Eu sou eterno. É dentro dessa visualização, beleza? Ok, qual é o seu sonho? Vamos fechar aqui, né? Nós estamos chegando aqui no final, mas eu preciso que você compreenda o que é usar o poder do decreto. E aqui a gente vai entender um pouco melhor que a palavra não é só, né? Use o poder do decreto. Existe um ciclo, que é o ciclo da criação. Tudo que eu visualizo em fé se materializa agora. Então, quanto mais você crê nisso, mais instantâneo as coisas passam a acontecer. Prova isso, Jota. Você já pensou numa coisa e fala, cara, eu tô com uma vontade de comer um pudim, tô com vontade de comer alguma coisa, e seu esposo, sua esposa trouxe? A Dani me contou uma vez uma história do Bissau trazendo algo da rua, e ela, eu pensei nisso, e ele trouxe. Já aconteceu com você? Isso é para te provar que aquilo que você pensa, aquilo que você se conecta, ele está sendo aprontado agora, não é amanhã. Ele pode não ter chegado na sua mão, mas já está em movimento. E você faz isso se distanciar quando você se desconecta, quando você duvida. Então, olha só, essa frase eu achei ótima. A mente visualiza, a palavra ativa, o sentimento magnetiza e o resultado se manifesta. O muito obrigado, ele é a chave que sela e o seu recebimento com Deus, né? Ou com o universo, chame do que você quiser, enfim. Muito obrigado. É quando você já recebeu aqui na sua mente. Então, uma questão de tempo desse mundo, porque ele é feito de tempo e espaço, para se manifestar. Mas você tem que estar firme em cima do cavalo. Por mais que as coisas estejam negativas, você tem que estar firme em cima do cavalo com a visualização do que você quer na mente, com a sua palavra nunca sendo contra você e com o seu sentimento, que é uma das coisas principais. Então, fechando o círculo, eu quero explicar esse círculo aqui que vai ser sensacional isso aqui, ó. Vamos lá, tem mais um minuto. Quando, olha esse ciclo, você vê que ele não tem um começo, né? Vamos começar pela realização no mundo externo. Quando você se conecta com algo que a sua conta bancária é negativa, você tem um sentimento ruim. Logo, a maioria das pessoas pensa numa visualização ruim, estou ferrado. Olha só, daqui a pouco eu devolvo o carro, daqui a pouco eu perco minha casa. Então, o pensamento que visualiza. E aí você fala as palavras. A esposa pergunta, e aí, como é que tá? E você fala, ferrado, danado, não vai dar certo, não vamos conseguir. E vem o sentimento novamente, através da palavra, que toda palavra produz um sentimento. Experimenta falar uma coisa muito triste agora. Fala, pronuncia, você vai ver que ela traz um sentimento ruim. E diga uma coisa incrível que pode acontecer com você: o seu sorriso se faz, a tua energia muda, o seu sentimento muda. Por isso que está duas vezes o sentimento. E esse sentimento vai produzir mais dessas coisas ruins. Agora, vamos inverter? As coisas não estão boas aqui no mundo externo, mas você olha para elas e você não aceita aquele sentimento que ela te produziu. Você tem que bloquear isso. Essa é a quebra. Esse é o ponto-chave. E você passa a visualizar aquilo que você deseja, que vai te produzir palavras que são condizentes, coerentes, vamos ver isso já. E, obviamente, vai te produzir um sentimento de felicidade, satisfação e gratidão. Logo, isso se manifesta dentro de um tempo e de um espaço. Você precisa não descer do cavalo. Mantenha-se. Por fim, coerência emocional. É aquilo que a gente já falou durante o tempo todo aqui. Não adianta você falar e você sentir outra coisa. Toda vez que você sentir outra coisa, você tem que ter um decreto. Toda vez que eu sentir alguma coisa, falar assim, puxa, nossa, aquela conta eu não vou conseguir pagar hoje, eu tenho um decreto. Então, faça o seu ou copie esse aqui. O dinheiro vem a mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, de forma contínua, fácil e harmoniosa. Existem pessoas que dizem, as coisas não são fáceis, mas precisa batalhar para elas. Isso está errado? Numa ótica, não está errado. Mas tudo é conforme você crê. Mas se você diz que o dinheiro vem a você em quantidade crescente, através de múltiplas fontes, de forma contínua, fácil e harmoniosa, por que não, se o poder está aí? Tudo bem? E para finalizar, qual é a sua sintonia que você deseja?
A saúde, a riqueza, a prosperidade? Espero que sim. Ou as outras coisas. Então, qual é a rádio que você quer ouvir? Da saúde ou da pobreza? Da riqueza ou né, da saúde ou da doença, da riqueza, da pobreza, enfim, você entendeu? Dos opostos. Sintonize e mantenha-se nessa frequência, beleza? Muito bem, espero que eu tenha ajudado hoje aqui e vamos ouvir nossos grandes líderes aqui. Muito obrigado, que bom, tamo junto. Cheers. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Mário, bom dia! Bom dia, Coutinho! Bom Legal! dia, bom dia. Rapaz, na hora que tu falou aqui, tu falou o meu nome aí, eu acho que bloqueou aqui, ó, a internet. Mas Falei seu nome, falei seu nome. Ô, dinheiro, ó, o dinheiro tá aqui, seguinte, o dinheiro tá aqui na mão aqui para todo mundo eu tô te ver. chamando de dinheiro. Oliver, tu tá aí com o rosto aí para botar aí a frase, não sei se dá no WhatsApp aí. Te mandei uma foto, não sei se dá para colocar. Muita gente, sou cristão, e eu tive esse bloqueio gigante quando eh, eu vi que eu estava fazendo algo que eu ia prosperar muito. E aí eu fiz uma reunião com o meu líder religioso, né? E disse assim, cara, eu tô com medo, eu vou ficar rico, né? E aquilo pode ser brincadeira para muita gente, mas é uma realidade para mais de 90% das pessoas se bloqueia em relação a dinheiro. E quando eu descobri que toda nota tem isso aí escrito, ó, Deus seja louvado, cara, foi um choque na minha mente. Talvez você que está aí em casa não saiba disso. Mas toda nota, seja de 2, de 5, de R$ 50, de R$ 100, tem lá, Deus seja louvado. Então, assim, para nós os cristãos é um choque. Quando eu cheguei em Dubai e aquele povo lá, orando 3 vezes por dia, parava tudo no meio do deserto, tacar a cara no chão. E o Deus deles, qual é o Deus deles? O Deus de Abraão. Quem é o Deus de Abraão? Quem é? Então, de Abraão veio só o judeu, o cristão e o islâmico. Como se Deus, a gente vive às vezes, não tivesse no controle, Oliver. Se tu pegar, Oliver, como se Deus não tivesse no controle, fosse um velhinho que está lá no céu, já né, tá meio velho, ele tá gaga. Vem quando ele erra nas coisas. Certo? Então, Deus, na minha concepção, está no controle e todas as pessoas e promessas que Deus fez de Gênesis a Apocalipse, né? Sempre foi com coisas, não é forte. A presença dele, lógico, estou perto dele, espiritualmente a gente vai estar bem. Mas sempre foi com coisa. Ele mandou, certo? Moisés pegar o povo e ir para uma terra que emana leite e mel. Aí quando chega na nossa hora, a gente tem que ser lascado e liso, e quebrado, e sem nenhum real, é. Porque parece que ser pobre é ser nobre. Então, essas crenças, essas palavras, essas coisas que bloqueiam a gente, hoje eu vim, né, para falar que eu também passei por isso e tenho certeza que você deve estar passando por isso, lhe bloqueando. Eu tenho um exemplo muito forte. Minha mãe, meu pai era muito próspero, ganhava muito dinheiro. Eu via caixas de dinheiro, né, até meus 6 anos. Eu via meu pai com caminhões de algodão, disso aqui, eu olhava assim, meu pai era muito próximo, muito produtivo. Minha mãe tinha ódio de dinheiro, eu acho que ela associava que o dinheiro afastava ele dela, certo? Porque ele viajava o mundo todo para trazer mercadoria, ele abastecia vários supermercados. Então tu imagina só, eu saí de uma abundância dessa para de repente ir para a rua, sem ter pai, sem ter mãe. Então foi um choque aquela formação dos seis, né? Para chegar aqui nesse reprograma. Então, assim, a minha sintonia. Você acabou de perguntar aí, você está sintonizado aonde? Eu estou sintonizado aqui, cara. Eu estou sintonizado aqui. Isso tem me feito, como você colocou no começo, a mudança ela vem de dentro. Mexeu comigo. A crença de saber que agora, ó, quem aí quer dar mais glória a Deus em casa? Quem quer dar mais glória a Deus em casa? Quem quer dar mais glória a Deus em casa?
Meu filho, agora olha que loucura. R$ 100 está dando glória a Deus e às vezes tu não está dando. Chega na tua casa, tu dá para outro. Tudo que passa na tua mão, tu faz um jeito de se livrar. Porque associa que esse papel faz mal. Não, os ricos, né? São os piores. Então, assim, são crenças limitantes que a gente vai quebrando com o tempo, notando que Deus diz que há o amor ao dinheiro. Amor até o pai, a mãe e o filho, ele diz: aquele que não deixar pai, mãe e filho por mim não é digno de mim. Eu vou olhar para minha mãe com que é um problema? Não. O problema é você não entender o amor que você tem que ter a Deus, porque depois você vai amar pai, mãe, tá certo? Filho de forma correta, com o amor divino. Então, essa é uma das visões que eu queria somar hoje com vocês aqui. Tire essa crença de que dinheiro faz mal. Eu agora estou botando assim: tudo sendo rico é melhor. Tá certo? Eu prefiro chorar com um problema. Ai, meu Deus, a mulher me deixou. É melhor em Paris. O pobre vai para a mesa do bar. Acaba vai passar. Pai, estou tão triste aí, estou com um problema aí. Eu vou para Aspen. Vou esquiar em Aspen. Certo? Então, sempre sendo rico é melhor. Ah, eu estou doente. Rapaz, sendo rico é melhor, tô doente. Ah, eu sou caridoso, eu ajudo as pessoas, tal, tal, tal. Eu tô numa campanha aí de conscientização. Tá certo, pai? Sendo rico é melhor. Tudo sendo rico é melhor. Pode ter certeza que você vai somar na vida de muita gente, não quero me estender, mas tira essa crença de que Deus, ó, não quer que você seja rico. Eu gosto de falar que Deus quer, faz é tempo. É a sua acomodação, preguiça e com certeza as pessoas que você anda que estão aí bloqueando você ir para um estágio melhor. Beijo, Jotinha. Obrigado aí. Top! Escrevi um monte de coisa maravilhosa aqui, viu? A Excelente, palavra meu tem amigo. poder, meu irmão. Eu quero dizer que vocês todos vão ficar muito ricos. Tá aí. Ó, valeu, Praxedes, muito obrigado. Coutinho, como é que você trabalha a sua sintonia? Bom dia, E muito bom, parabéns. Você trouxe uma construção muito rica aqui. E quando você estava falando, me lembrou de uma expressão bíblica. A Bíblia ela começa com uma expressão: no princípio criou Deus os céus e a terra. E tem uma riqueza nessa expressão, porque quando a gente olha para a fonte hebraica, existe a compreensão de que o mundo, o mundo que nós vivemos, ele é o mundo da ação. Ele é o mundo material. Mas acima desse mundo existe outros mundos, o mundo da formação, formação, criação e emanação. Esses outros mundos, ele está invisível. E ele funciona, e aí faz total sentido quando a gente compreende a questão da frequência e vibração. E a gente só consegue acessar esse mundo através da elevação espiritual, que é sintonizando uma frequência a nossa frequência com a frequência de Deus. Só que Deus, a gente pensa Deus como uma pessoa, como algo material. Só que Deus é espírito, né? Ou seja, a conexão com ele é uma sintonia, uma frequência. E quando você falou sobre frequência e sintonizar em frequência, lembra quando você está tentando, antigamente, quando você tentava sintonizar a televisão, aquelas televisão que tinha a bundona, que tinha uma antena assim, que ela ficava com a imagem ruim, e você tentava mexer a antena para um lado, a antena para o outro. Porque, assim, o que que era aquilo? É tentando colocar uma posição onde você tira e elimina a interferência. A interferência é o quê? São ondas. Ondas de vibração. Então, quando a gente olha aqui, cara, você trouxe uma riqueza aqui, Zé Alberto, Jota, e daí eu conectei com isso, eu falei, caramba, então se complementa. Por quê? Porque quando a gente está na sintonia com a frequência e a vibração de Deus, e tem um estudo que mostra que as emoções positivas elas têm uma vibração maior e elas são amor, plenitude, gratidão, bondade. E as emoções ruins, elas têm uma frequência menor e elas colocam a gente para baixo. Então, assim, é como se a emoção ruim, não é que a emoção é ruim, né? Mas o sentimento ruim,
é como se a gente estivesse mais distante de Deus. O sentimento bom é como se a gente estivesse mais perto de Deus. E daí, qual que é o nosso papel nesse processo que eu entendi? Nós temos que aprender a não ser afetado pela interferência. E a interferência pode ser o quê? A palavra que vem dos outros. O que nós ouvimos dos outros, o que nós vemos no mundo externo, de afetar a nossa frequência, a nossa vibração, para nós perdermos a sintonia com a frequência de Deus, né? Então, assim, olha que legal. Aí tudo começa a se juntar. E aí uma outra coisa que quebra a nossa sintonia, a nossa frequência, é quando nós estamos passando pelo processo e o processo dói. Só que como nós estamos no mundo da ação, a dificuldade, o desafio, faz parte do processo do receber. Porque o que eu pedi, Deus já pode manifestar imediatamente, mas eu não estou pronto para receber. Lembra que Moisés, quando ele foi no monte receber a palavra, as leis, para dar para o povo, ele ficou 40 dias, diz que ficou 40 dias em jejum, né? Quando Jesus foi no deserto para receber a missão do Pai, para fazer o trabalho dele, ele ficou 40 dias no deserto em jejum. Isso mostra que existe um processo doloroso antes de a gente conseguir um grande feito, e esse processo não é que, assim, tem que ser difícil, é porque, assim, nós temos que estar preparado para receber aquilo que nós pedimos. E aí, assim, esse processo, ele pode ser doloroso, e ele vai ser individual, cada um tem o seu processo. E uma coisa que eu aprendi essa semana é assim, eu tenho que não deixar me afetar por aquilo que não tem a ver com o meu propósito, para eu não perder a linha, para eu não perder a direção. Então, às vezes, muita coisa são distrações que cortam a nossa frequência daquilo que a gente está sendo construído. E a gente entender o que você trouxe. Quem eu sou, né? Por que que eu estou aqui? Para onde eu estou indo? E qual é essa conexão, essa ligação? Você perguntou assim, como você mantém a sintonia? Cara, eu procuro me conectar com Deus, através da palavra e um momento lá, aqui para ter esse momento de intimidade, para ouvir e tentar, assim, ter a clareza do que é para eu fazer, entendeu? Excelente, excelente. Valeu, valeu. Muito obrigado, Coutinho. Tamo junto. É isso aí. Dani! Dani tem muitas histórias aqui de toda essa parte aqui que a gente já brincou muito junto, né, Dani? Conta um Sim. pouco. Olha só que incrível. Gente, eu atraí a pergunta exata que eu queria. E você, Jota, atraiu a parte do livro que você mais gosta de trabalhar. Quando eu vi, gente, olha o que o Jota vai falar. E engraçado que nem foi ele que definiu, né, Oliver? Foi aquele dia, acho que ele não estava e caiu exatamente. Eu gostei do que você perguntou, porque enquanto ouvi você, adorei, Jota, adorei, tá? Enquanto você foi falando, e agora nas falas finais do Coutinho, eu fui pensando toda a minha vida, que eu não vou falar o que eu deveria falar agora por conta do emocional, senão eu posso até me chorar aqui. E veio algo que tem a ver, vocês vão entender por que eu disse isso, tá? Tem a ver com a parte que o Jota falou, que a nossa fé é testada, a cada hora é testada. E que a gente tem que fazer o quê? Recordar ou lembrar, você falou, Jota? Espera um pouquinho. Acordar. Recordar, porque a gente já tem a prosperidade. Lembra de quem que a gente é filho? E aí e veio à mente, Jota, quando eu comecei a trabalhar no Hospital das Clínicas. Gente, eu trabalhava no Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão Preto. Tem de 5 a 8 mil pessoas lá, entre clientes e colaboradores. Trabalhei lá há 14 anos. E eu trabalhava no ambulatório de clínica médica. Eram 2 corredores, cada corredor cabia 300, 400 pessoas. Eu lembro que assim que eu entrei, uma das chefes falou assim: você sorri demais. Você vive no arco-íris, parece que você não tem problema. Vai passar, viu? Você vai ver.
o hospital falou nesse nível, falou assim, eu quero ver se daqui 5 anos você vai estar assim. Manteve, um dos apelidos que eu tive é Sorriso, e isso não significa que eu sou boazinha, porque eu também sou brava, muito brava, mas, e acho que isso tem muito a ver com a ambiência que eu tive. Quando eu falo ambiência, o Jota entrando na mente, sabe? Tudo que a gente participava. Porque se eu tivesse só num ambiente de escassez de doença, gente, quando a gente faz o desenho da Áurea, é da Áurea que fala, sabe, da imagem, é assim Aura. mesmo, de uma pessoa que trabalha em um hospital, e isso vocês podem pesquisar. Pode estar enorme, só que muda a cor, porque a energia, tudo que rola ali é muito down, muito, sabe, muito pesado mesmo. Só que eu buscava o outro lado, a outra ambiência. E o que veio para mim, que no livro fala também, é que a gente precisa entender esse processo de estar sintonizado e na frequência que a gente quer, a gente tem que entender isso como estilo de vida. Como estilo de vida. Então você está sempre, vive no arco-íris, está sempre bem? Não, a gente tem uma porrada de desafios, mas a gente sempre consegue retornar, porque é o nosso estilo de vida e a gente só precisa recordar. Eu tive muitos desafios também na área da saúde e desafios que teoricamente podiam ter tirado o sorriso, de jeito nenhum. E isso fez, eu falei que não ia falar, estou falando, isso fez toda a diferença no meu processo. Eu lembro de uma vez eu estava numa roda de conversa, tinham, eu acho que umas 40, 50 mulheres que tinham passado por processo oncológico por retirada da mama. E aí uma delas falou sobre o marido. Falou assim: ah, meu marido falou que vai embora. A coordenadora falou assim: nós já falamos para vocês, vocês precisam se preparar para isso. Isso é a regra. Uma outra. Gente, eu não vivenciei isso. Eu fui muito mimada, muito cuidada, muito. Foi o inverso, aproximou mais ainda. Uma outra coisa que falavam é que quem não toma remédio para depressão ou para ansiedade. Eu fiquei quietinha na minha, porque eu não tomava, eu tomava produtos forever. Mas todas, assim, uma porcentagem absurda, até o ponto de eu ficar constrangida de falar: eu não estou sozinha, eu tenho uma rede de apoio incrível, eu tenho um marido incrível, eu não tomo medicação nenhuma e eu não tenho nenhum efeito colateral. Isso é estilo de vida. Isso é a gente a todo momento, mesmo quando vem a dificuldade, a gente não rasgar o cheque. E por fim, Jota, a gente estava subindo a rua aí da tua casa, né? Essa foi engraçada, e sempre acontece. E estava lotado, lotado. E eu gosto de estacionar, quando eu vou no apartamento do Jota, gente, eu gosto de estacionar na quadra de cima. Aí o Bissau olhou para mim, riu e falou assim: não vai ter lugar, viu? Cadê teu poder? A gente ia atravessar a rua e entrar na outra quadra. Eu falei assim: tem. Meu lugar tá lá, só que você que está estacionando, você que está dirigindo. Por que eu falei isso? Quando eu estou dirigindo, eu tenho que encontrar um lugar onde eu não tenha que fazer manobra, sabe? Eu adoro a tranquilidade. Eu vou fluir. O Bissau não, ele gosta de mostrar que ele manobra bem. Jota, terminando, o Oliver chegou no meio da quadra, saiu um carro do lado direito, um carro do lado esquerdo. Eu falei: escolhe. Então, foi incrível, incrível. É Mas estilo as de duas vida. vagas mais difíceis, né? É bom. É isso. Top, Dani. Obrigado. Muito Eu obrigado te pela amo, contribuição. Dani. Que presente você deu para a gente, viu? Top. Excelente. Excelente. Parabéns.
Bom, pessoal, o pessoal no YouTube também comenta para a gente aqui um pouco sobre como você consegue mudar a sua sintonia. Vai se sintonizar. Você tem consciência de como muda? Escreve aí para a gente. Eu mudo minha sintonia e escreve. Coloca aí, que vai valer muito para a gente, para a sua experiência, para os outros, né? A sua experiência para os outros, assim como cada um de nós estamos colaborando aqui. Vamos lá, Mário, manda Tá, lá. bom, Como é que bom você dia. muda, Mário? Bom dia. São vários processos que eu gosto. Eu gosto muito da atividade física. É algo para mim, eu sempre coloco aí terapia corpo e mente, que é uma forma de. A atividade física, muita gente não compreende, é um processo mental. Eu chamo de meditação ativa, né? Principalmente no meu caso de pular corda e tal, é onde tudo para tudo e você foca no eu. Então é uma forma de aumentar a frequência e muito. Também a meditação é algo que eu gosto muito, né? E a questão da escolha, né? Acho que o Oliver escreveu aqui embaixo também que a questão sempre da escolha, né? Escolher, como você falou na semana passada, ver o copo meio cheio. Então isso é um fator, é um hábito muito poderoso, né, da gente desenvolver, porque às vezes não é só a forma de pensar, a gente está no automático e há um vício, por exemplo, reclamar. Né? Tem pessoas que têm o vício de reclamar. Às vezes nem é tanto, a situação nem é real, mas é o hábito de reclamar. Né? Então, essa questão de ser observador das nossas emoções, você colocou de olhar os resultados, né? E muito mais que só os resultados, é olhar essa questão da nossa frequência, como nós estamos nos sentindo naquele momento. Porque às vezes a gente está num processo de transformação e crescimento e os resultados vão ter um tempo para se manifestar. Né? Mas é importante todos os dias a gente ter, por isso que quando a gente acorda é tão importante, né? De ter essa conexão, cada um tem o seu ritual, de escolher se colocar nessa frequência de se sentir feliz. Por exemplo, quando eu estou muito estressado, onde eu moro aqui, tem uma área verde, eu vou lá, pulo corda, sento na área verde, treino. Então, tudo isso aumenta a nossa frequência. E é muito importante ser esse observador, né, da nossa frequência, que é assim que eu gosto de transformar, de aumentar e mudar a frequência. Eu acho isso muito importante. Top, top. Muito bom, Mário. Muito obrigado. Top, ótima, ótima contribuição. Obrigado mesmo. Agora vamos deixar aqui com o nosso diamante e ele falar. E eu tive muitas experiências com o Oliver de fazer caminhadas na praia, da gente viajar junto, conversar muito a respeito desses assuntos aqui. E o Oliver é uma pessoa, para mim, ele é bastante, ele é muito especial. E ele tem essa capacidade, eu diria assim, até inata. Desde quando eu conheço o Oliver, ele tinha 22 para 23 anos, né? Usava uma fralda, não, desculpa, brincadeira. Ele tinha uma coisa de instintiva dele, de já ter essa coisa do pensar grande, ele já ter essa coisa do se sentir grande, de tudo para ele tinha que ser o melhor, o maior, né? E isso me ensinou muito, me ensinou muito. Então vai ser especial a gente ouvir aqui o Diamante. Bora lá, Oliver. Cara, eu vou rever esse episódio novamente, tá? Porque eu gostei muito do que vocês falaram aqui. Gostei muito, foi profundo. Eu anotei bastante coisa, mas eu particularmente vou rever o dia de hoje, porque foi assim, tem coisa que eu não consegui anotar. Com relação a essa questão sobre o segredo do dinheiro, ou o segredo do relacionamento, como foi dito desde o princípio, como é que funciona para mim? Porque aqui ninguém está certo, pessoal. Na verdade, a gente tem inspirações, a gente tem nossos pontos de vista, né? E às vezes isso funciona para a gente, não, a maneira que a gente olha, que a gente se comporta, às vezes funciona para a gente, isso não quer dizer que vai funcionar para o outro exatamente assim, porque depende da vibração, da frequência que a pessoa está atuando, das crenças, né? Então tem uma série de processos que, que realmente faz isso acontecer. Uma das coisas que eu tenho
para mim, vou falar um pouco de prática, vou aproveitar que falar um pouco da minha prática, tá? Que assim, o que eu venho desenvolvendo, venho aprendendo e venho melhorando no passar desse tempo. Eu fiz umas anotações aqui sobre alguns pontos. O Jota disse no começo assim, poxa, você tem que aceitar aquilo que você está vivendo, né? Que você aceita que você está vivendo e o que seu resultado é o que você merece de acordo com aquilo que você plantou. E tem uma frase que a gente diz assim: a vida que você está vivendo hoje é a vida que você merece. É uma frase dura, né? Ele fala assim: como que eu mereço isso? Às vezes a gente está num momento de sofrimento e a gente não aceita essa frase. Fala, não, como assim? Eu não mereço isso. Cara, eu não mereço estar sem dinheiro, eu não mereço não ter amigos, eu não mereço. Eu gosto de uma variação dessa frase. A vida, o resultado que eu tenho é o que eu estou merecendo. Não é o que eu mereço, é o que eu estou merecendo. Por quê? Porque nada é estático. Eu posso merecer diferente a partir de agora. Depende se eu, pum, mudo a minha vibração, minha frequência, começo a agir diferente, porque, como o Coutinho disse, no mundo material, aqui é o mundo da ação. Aqui é a ação que transforma. Lógico que, né, os outros mundos aqui vão se manifestar aqui de acordo com. Eu não sei se vocês já perceberam, assim, falando até de prática, que tem pessoas que fazem pouco, mas tudo que ela faz dá certo. E tem pessoas que faz muito e mesmo assim não flui. Você fala, cara, tem gente que faz, mas não vai. Tem gente que faz pouco, mas o pouco gera muito. O pouco gera muito. Olha que, cara, o que que essas duas pessoas têm de diferente? O que que o faz muito e não consegue resultado tem de diferente do que faz pouco e gera muito? Vocês disseram aqui, né? Na verdade, tem primeiro, essa conexão com a frequência de Deus, que é a frequência da prosperidade. Às vezes eu faço muito, eu acordo cedo, mas já acordo reclamando. Não tem aquela pessoa que acorda, faz muito, mas, cara, já acorda reclamando. Não, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Cara, é mal-humorado, é ingrato, tá fazendo um esforço danado. Mas aquele esforço não vai gerar resultado, pessoal. É esforço de sobrevivência. Tem gente que tem esforço de sobrevivência e tem pessoas que têm esforço de prosperidade. O esforço da prosperidade é aquilo que multiplica. Cara, eu faço um pouco, mas o universo pega o que eu faço e me dá vezes 10, me dá vezes 1000. Isso quer dizer o quê? Que eu não acredito que o resultado vem sem ação. Eu não acredito em manifestação sem ação. Eu acredito que quando eu estou conectado na frequência de Deus, estou na frequência correta, estou fazendo a minha parte, estou aprendendo, estou agindo, estou grato. Eu aprendi uma coisa um tempo atrás, muitos anos atrás, com uma senhora aqui em Goiânia, com a dona Lourdes, né, Alberto? Ela me ensinou muito sobre dinheiro. A dona Lourdes tinha um hábito, já vi ela fazendo várias vezes. As pessoas, né, quando ela ia pagar alguém, ela pegava o dinheiro, ela falava assim: vai lá, muito obrigado por ter ficado comigo. Vai lá, mas traz seus amigos. Vai lá e busca seus amigos. Tipo, vai, mas volta. Tem gente que tem o hábito de pagar, recebe no dia 5, né? Né? Eu já fui CLT, tá, pessoal? Mas quando é CLT, normalmente recebe dia 5, né? Dia 5 recebe, deixa eu pagar logo minhas contas. Um desespero para se livrar do dinheiro, já paga todo mundo e fica e já fica sem dinheiro. E o problema não é ficar sem dinheiro, mas é a sensação. Tipo, já paguei, tipo, já paguei, tipo, já mandei embora o dinheiro. Olha a frequência que essa pessoa está. Você Olha, fica nessa frequência? olha, e eu ainda falo assim, traga os seus amigos peixinho, que gosta d'água, os Vai peixinhos. pro mar, vai pro mar. Traz as oncinhas também, as oncinhas, que é bom. Cara, então assim, é isso que eu tinha para contribuir. Dá uma conectada, reflete um pouquinho. Qual é a sua frequência nesse sentido que foi dito aqui hoje? Né? Você está.
você tá rabugento, você tá ingrato? Quais são as palavras? Existem pessoas que têm palavras tão pesadas no dia a dia. Eu vou falar uma palavra aqui que não faz parte do meu vocabulário, tá? Ninguém aqui nunca viu eu falar no dia a dia. Mas eu vou citar aqui só para a gente basear. Tem pessoas que têm uma palavra, por exemplo, usa a palavra inferno no dia a dia. Nossa, mas que inferno! Você já esteve perto de uma pessoa que usa essa palavra no dia a dia? Quando a pessoa fala que já não dá uma. O ambiente para. Se tiver uma flor do lado, murcha. A seguir. E é muito rápido, dentro muda muito A, rápido. a densidade vai lá, já joga lá embaixo. A energia, pum, com o uso da palavra. Então, assim, as coisas, pessoal, são muito mais simples do que a gente parece. Do que parece. É muito mais simples do que parece. É só a gente observar a gente. Então, sim, o nosso resultado é aquilo que a gente está merecendo neste momento. E você pode mudar isso a partir do momento que você começa a merecer coisas melhores. É isso aí. Acho excelente, Diamante. Muito, muito obrigado, obrigado. Queria dar oportunidade aqui para aqueles que estão aqui na sala com a gente. Vamos ouvir um pouco vocês. Quem pode compartilhar aqui? Peço a vocês, por questões do nosso tempo, que você usasse assim um minutinho, fosse bem assertivo, bem direto assim. O que eu faço para mudar a minha energia, ou melhor, a minha sintonia? Quem pode contribuir aqui? Bora lá. Vou Olá, chamar? bom dia. Ah, do outro lado do mundo. Fala, É, Carlinha. Bom dia, bom boa dia a tarde, boa noite todos. para você. É, boa tarde, né? Então, sorriso, alegria sempre. E é uma das coisas que meu marido sempre fala. Diz, olha, eu nunca encontrei na vida uma pessoa igual a você, que está sempre sorrindo. Aí ele até fala, por isso que eu casei logo, não perdi. Porque realmente é sorrindo todo tempo porque não tem problema? Lógico que não, todo mundo tem seus desafios. Não, não vou falar problema, aprendi com vocês que é desafio. Então, todos têm seus desafios em diferentes áreas da vida. Mas o sorriso faz toda a diferença. E agora, há poucas horas, estávamos no supermercado, lá a moça que estava no caixa, nós chegamos aí, bom dia, como está? E tá tudo bem. Aí ela, ai, que alegria, tão bom ver pessoas assim sorrindo, a minha autoestima muda, o meu dia muda. Algumas vezes alguns passam meio rabugento, né? Inclusive tinha uma cliente atrás de nós que ela estava bem séria. Quando ela começou a falar isso, aí ela, aos pouquinhos, foi soltando sorriso. E olha que aqui os africanos, sul-africanos, né, são muito alegres, e principalmente os negros são mais alegres, os brancos são mais fechados, apesar que também acaba se contagiando e mostra esse sorriso. Então é isso, a sintonia é estar sempre feliz, sorrindo e internamente se sentindo realizado, grato por tudo que você tem vivido e conseguido até hoje. É isso. Excelente. Olha, teu marido é um sábio. Trouxe você para perto dele para mudar a energia dele ainda melhor ainda. Top, top. Obrigado, Carlinha. E só Valeu. para complementar uma coisa bem rapidinho, os europeus eles são muito fechados, muito sérios, né? E no geral Uhum. é assim. E você vê que na Europa, na maioria dos países de primeiro mundo, as pessoas vivem muito bem financeiramente. Então, a questão da alegria e felicidade plena não tem a ver com o poder aquisitivo, com o dinheiro. Então, em locais, em países que financeiramente não é tão bem, assim, tão bem sucedido, as pessoas são mais felizes, como aqui mesmo, como o Brasil. Então, no Nordeste do Brasil, que eu sou do Nordeste, as pessoas são muito, né, felizes, elas vivem realmente essa sensação e esse sentimento de felicidade plena, interna. Ótima contribuição. Obrigado, Carla. Quem mais aqui pode partilhar com a gente? Aí, Eu, Juninho. Cristiano Vai Klein, lá, Juninho. tá bom? Bom dia a todos, né? Gente, cada encontro desse para mim é uma riqueza, né? E assim, a mudança que eu estou tendo, né? E eu até escrevi aqui, estou focado nisso aqui, que é a gratidão, né? Isso, estou trabalhando muito forte nisso aí. A questão de ser grato, a questão de também principalmente agora, depois da quinta-feira para cá, a questão do pensamento, né? No que você pensa, no que você foca.
Eu estou trabalhando muito nessa questão para melhorar, porque eu pensei o seguinte, se a gente está atento, né, dia a dia, no que você está pensando, você vai começar a perceber as coisas mudando. É incrível isso. Então, eu estou trabalhando muito essa questão de focar naquilo que você pensa, que eu estou pensando, como eu posso mudar isso. Eu estou pensando uma coisa que está negativa, e então imediatamente eu estou tentando mudar já para o positivo, para Se melhorar. policiando, né? Se Isso, policiando. exatamente. É isso que eu estou focando muito nisso aí. E só tenho a Boa. agradecer a todos vocês aí, e essa contribuição de cada um de vocês, principalmente aí que o Coutinho está fazendo aí, é incrível. E é isso aí, gostaria de Fantástico. compartilhar com vocês. Obrigado, Josenildo, por partilhar com a gente, Valeu. para a gente poder estar junto, viu? Muito obrigado. Luana, pode compartilhar um pouco com a gente aqui? Luana? Bom Aí, dia. abriu, deu certo. Então, Tá. você breve, rapidinho. Eu N- acabei de entrar, mas eu gostaria de destacar, eu Tá estou bem, lendo bem baixinho, Luana. Vocês estão ouvindo, pessoal? Quase não estou ouvindo. Não, não dá para ouvir, Luana. Tenta falar um pouco mais próximo, por favor. Tá, aproximei aqui o telefone, ficou melhor? Um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. Vamos ver se a gente consegue te ouvir. Tá bom. Então você mais precisa. O livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é um livro que eu estou terminando de ler, e eu estou juntando aqui conhecimento dentro do que eu estou ouvindo de vocês. Então, o que eu posso dizer? O que acontece? A gente vive todos os dias ao redor de vários tipos de pessoas, né? Então, o que acontece é que, na maioria das vezes, a gente acaba dizendo ou trazendo a influência do outro para as nossas atitudes, para a nossa positividade ou a nossa negatividade. E eu aprendi nesse livro que a gente tem que aprender e entender que a atitude pode influenciar o que eu desejo e aquilo que eu quero para minha vida. Se o que eu tenho prática Luana, está falhando muito agora. e Tá, tenho aprendido que o que o outro faz, a atitude. Tá Luana, muito ruim o áudio? muito, Oi? muito. Agora ele está cortando bastante mesmo. Ai, que pena. Mas, Luana, então, faz uma coisa para gente. Faz uma coisa para gente. Se você puder escrever assim um resuminho do que você está falando, coloca no grupo Premium lá e também comentar lá no YouTube. Queremos saber, viu? Queremos saber o que você está compartilhando aqui. Eu gosto muito desse livro comentou dos hábitos das pessoas. Eu gostaria de ouvir um pouco mais você, mas está bem falho. Por causa do tá nosso bom. tempo aqui, você escreve para a gente, por favor? Tá bom. Depois eu mando lá no grupo. Na próxima vez eu vou ficar lá em cima, que a internet lá é melhor também. Tá bom? Excelente. Obrigada. Obrigado. Alguém mais aqui para contribuir com a gente? Márcio, Regiane, alguém? Mais uma pessoa aqui? Regiane. Regiane, bora lá. Bom dia, Jota. Eu tenho Bom trabalhado dia. muito na emoção. Eu entendi essa parte que você falou bastante sobre a criação, né? Já está tudo criado, já está tudo pronto. Então, estou trabalhando bastante, né, essa emoção. A prosperidade já está criada, a escassez já está criada. Então, eu estou focando nisso aí. A emoção ruim, a gente está distante de Deus. A emoção boa está próximo de Deus. Então, eu tenho trabalhado muito isso esses últimos tempos, após o reprograme, principalmente, a minha emoção. E começando a perceber quando muda a frequência. Eu estou trabalhando muito isso, o movimento, a frequência. Eu tenho percebido quando a minha emoção muda. Aí eu busco ela de volta. E é isso. Obrigada pela sua contribuição. Excelente. Não, contribuição ótima. É isso, é a prática, Regiane, é isso aí. Você está pondo em prática, você está fazendo acontecer. O Coutinho falou uma frase que eu queria redestacar aqui, né? Eu gostei muito.
que hoje a gente falou muito dessa questão da criação, tudo que acontece dentro da cabeça da gente, mas o Coutinho destacou bem que nós vivemos num mundo de ação. Então não adianta nada. Tem uma parte no segredo que ele fala assim: quando a oportunidade estiver lá, quando as coisas estiverem posicionadas, já. Então ele é muito enfático nisso. Se você tiver com tudo preparado, tua mente está lá tudo certinho, mas de repente está lá o ouro para você pegar e você só fica olhando, eu estou visualizando, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, né? Então, nós estamos no mundo, como o Coutinho falou, estamos no mundo da ação. Então, quando a oportunidade estiver lá, haja. E aqui a gente vai finalizando o nosso reprograma. Quero agradecer a todos aí no YouTube, todos aqui do Premium também, que estão aqui. A gente venha fazer parte com a gente dentro aqui do Zoom, né? E dentro de um grupo onde a gente compartilha dicas todos os dias, discutimos esse assunto aqui, mastigamos esse assunto aqui muito mais a fundo dentro do grupo Premium. Fale com o seu gerente, fale com a pessoa que te convidou, estamos juntos. Pode compartilhar, porque a pessoa pode clicar no link qualquer hora do dia. Qualquer hora do dia. Uma semana. Como o Oliver disse, eu vou assistir de novo, viu, Oliver? Cara, esse dia de hoje aqui foi demais. Para mim, mexeu muito aqui. Excelente. Tamo junto, pessoal. Uma incrível, abençoado dia e semana para todos vocês. Muito obrigado. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, Jota. Valeu, gratidão. Bom dia a todos. Gratidão.